1 Coríntios 11, 23 ao versículo 29. O primeiro texto, irmãos, bíblico escrito sobre a ceia não está nos evangelhos. O primeiro texto escrito sobre a ceia está em 1 Coríntios. Pastor, por que esse texto veio escrito a primeira vez na carta aos Coríntios antes de vir escrito nos evangelhos? Porque a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes do primeiro evangelho ser escrito. Então a primeira narrativa da ceia que a igreja conheceu não veio dos evangelhos, veio de Paulo aos Coríntios. E eu quero mostrar a vocês algumas diferenças da narrativa de Paulo para a narrativa dos evangelhos, porque quando Paulo escreve a narrativa da ceia para a igreja aos Coríntios, é porque ele quer ensinar à igreja algumas verdades. A ceia foi uma forma de Paulo ensinar à igreja algumas coisas que a igreja precisava aprender, e que a ceia foi um instrumento pedagógico que Paulo usou para ensinar aquela igreja. Olha o que diz a narrativa no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Talvez o apóstolo Paulo tenha recebido de uma tradição, de alguém, esse texto escrito, ou talvez Paulo tenha recebido do próprio Senhor. Geralmente, os estudiosos creem que Paulo recebeu uma tradição escrita, e essa tradição ele transcreveu aos coríntios antes mesmo do primeiro evangelho ser escrito, que foi o evangelho de Marcos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo já soube de antemão que o fato da ceia foi um fato inserido num ambiente de traição, de abandono, de dor, de prisão e de morte. Paulo já entendeu de antemão que a ceia do Senhor Jesus estava inserida num ambiente devastador, num ambiente onde o Senhor Jesus haveria de ser traído, negado, abandonado, preso, ferido e morto. E Paulo, irmãos, pela graça e inspiração maravilhosa de Deus, numa só frase, ele consegue traduzir toda essa realidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É por isso que a graça de Deus, irmãos, nos choca. É por isso que hoje o homem natural, ele não consegue conviver com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque na noite em que Jesus foi traído, o maior gesto de amor para com os traidores. É por isso, irmãos, que a graça de Deus é tão escandalosa e de repente mexe tanto o espírito de vingança que o ser humano natural tem, de quando ele for traído, abandonado ou vilipendiado, ele pagar com a mesma moeda. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos no Novo Testamento, mas as nossas atitudes são do velho. Não, pastor, comigo é olho por olho, dente por dente. Fez, tomou. Fez, levou. E o apóstolo Paulo, irmãos, numa só frase, ele consegue captar essa infinita e grandiosa graça de Deus, porque na noite que o Senhor Jesus, depois de 3 anos, amando, ensinando, andando com aqueles homens, a Bíblia diz que todos o abandonaram. Um o traiu, o outro o negou, e 3 dos amigos mais chegados não puderam orar com ele sequer nem uma hora, na hora que ele mais precisou. Jesus foi para a cruz completamente solitário, e o texto de Marcos e de Mateus diz que todos, quando a turba chegou para prender Jesus, amedrontados, o abandonaram. É nesse contexto, irmãos, que Paulo captou essa bendita graça de Deus, e ele escreve:
na noite em que Jesus foi traído, ele ofereceu a si mesmo àqueles que o traíram. A ceia, irmãos, ela é um escândalo. Por quê? Porque somos imerecedores. Foi a graça que nos alcançou. Éramos indignos, éramos alheios, afastados de Deus. Vivíamos imersos na nossa arrogância, no nosso orgulho, na nossa prepotência. Éramos por natureza filhos da ira, andávamos segundo o curso desse mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que pela misericórdia de Deus, sendo nós ainda pecadores, a Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos. Romanos 5, Paulo diz que Deus prova o seu amor para com você, porque sendo você ainda pecador, Ele te alcançou e te transformou. E aí o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que na narrativa de Paulo introduz duas frases que, se você for nos evangelhos, não tem em nenhum dos evangelhos. E eu fico me perguntando, por que Paulo introduziu essas duas frases, se no evangelho de Marcos não tem, se no evangelho de Mateus não tem, e muito menos o evangelho de Lucas? No versículo 24, no final do verso, diz assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E se você der uma olhadinha no versículo 25, o texto diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pastor, qual é a diferença do texto dos evangelhos para o texto de Paulo? Primeiro, Paulo escreve em primeiro lugar para ensinar a igreja que ceia é momento de comunhão e não de divisão. Se você ler desde o início desse texto, você vai ver lá no versículo 17 e 18, Paulo falando que há divisões entre o povo de Deus. E se existe uma coisa, irmãos, que Deus mais abomina nesse mundo sobre todas as coisas, é o corpo de Cristo dividido. É litígio, é contenda, são divisões na casa do Senhor. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que Paulo pontua vários problemas na igreja, mas o principal, o primeiro deles, e aquilo que ele gasta 4 capítulos, é o problema das deploráveis, palavras dele, divisões. Existia na igreja grupos de pessoas que se aliançavam a homens e se opunham a outros. Funciona mais ou menos assim: se fulano organizar um culto, eu não vou, porque eu sou do grupo do ciclano. Se eu resolver fazer alguma coisa na igreja, se for do grupo do ciclano, eu não vou, eu só vou se for do grupo do fulano. Existiam na igreja de Corinto, irmãos, grupos de pessoas que, ao invés de seguirem a Cristo, seguiam a homens. E sabe qual a argumentação de Paulo? É a ceia. Como vocês podem participar da ceia, que é a festa por excelência de comunhão do corpo de Cristo, divididos? E é por isso, irmãos, que a narrativa da ceia está escrita na igreja de Corinto, porque Paulo tinha um propósito. Qual é? Unir os irmãos. A ceia é momento de comunhão e não momento de divisão. Portanto, se porventura você tem alguma coisa contra quem quer que seja, conserte. Porque a mesa do Senhor é a mesa da comunhão e não a mesa da divisão. O corpo de Cristo está unido para a glória de Deus. Amém? Quem se lembra no Evangelho de João, no capítulo 19, quando o sujeito chegou com uma marreta, lembra desse texto lá? Para quebrar os ossos da perna de Jesus. Lembra disso? Pastor, por que eles faziam isso naquele tempo? Porque o sujeito estava agonizando na cruz, mas ele tinha os pés num patíbulo, né? E ele se apoiava. E aí quando as pessoas queriam que ele morresse mais rápido, o
quebravam as pernas e ele ficava pendurado. E a questão dele ficar pendurado asfixiava. E ele morria de falta de ar. Com Jesus isso não aconteceu. Por quê? Porque quando o soldado chegou, ele detectou uma coisa: Jesus já estava morto. Não precisava quebrar as pernas, ele já tinha morrido. E o apóstolo João entende o significado espiritual disso. E João cita o Velho Testamento, uma profecia lá atrás. Ele diz assim: e isso para que se cumprisse as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Sabe o que significa isso? Cuidado para você não quebrar a comunhão da igreja. Nem na cruz os ossos de Jesus foram quebrados. Sabe para quê? Para nós vivermos a comunhão e uma comunidade inteira, sem divisões, para a glória de Deus. Amém? Segunda coisa, a frase "em memória de mim", só Paulo. Não sei se você já notou isso. Se você for nos evangelhos, você vai ver assim, quer ver? Isto é o meu corpo, comei dele todos. Pronto, parou aí. Este é o meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. Parou por aí. Mas interessante, Lília, Paulo introduz aí duas coisas que lá não tem. Fazer isto em memória de mim. O que Paulo tem em mente? O que o Espírito Santo falou com Paulo para ele escrever que na igreja de Corinto ele precisava ensinar? Eu acho que não é difícil, né? Se a ceia é um sacramento de comunhão e não de divisão, a ceia também é um memorial para você se lembrar quem era você. Para você se lembrar quem é Jesus. Para você se lembrar do grande sacrifício que ele fez por você. Sabe por quê? Porque a ceia é um sino que todo mês bate nos nossos ouvidos, tirando os nossos olhos desse mundo e de nós mesmos, para nos lembrar de quem? De Jesus. Em memória de mim. Você sabe por que Paulo escreve isso para a igreja aos Coríntios? Porque eles se lembravam muito dos líderes terrenos, mas estavam se esquecendo do Deus sobre todos eles, Jesus Cristo. Talvez, meu amado, a sua mente é muito aguçada e tem lembranças de muitas coisas, e talvez até lembranças ruins, porque eu gosto de dizer o seguinte: o ser humano tem muita facilidade de lembrar de coisas ruins, não tem? É aquela história: pastor, eu perdoei, mas eu não esqueci. E é verdade, irmãos. A gente perdoa às vezes de coração, não é? Mas a gente não esquece. O problema não é você não esquecer. O problema é você guardar com seu esquecimento mágoa e a ferida continuar aberta. É por isso, querido, que a ceia nos ensina uma coisa maravilhosa. O que, pastor? Esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para aquelas que estão diante de você e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que eu gosto da ceia? Porque a ceia faz com que eu esqueça as coisas ruins e me lembre da melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que? Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que na narrativa da ceia aos Coríntios está escrito: em memória de mim. Em outras palavras, igreja, lembrem-se de mim. Mas tem uma outra coisa que eu quero terminar. Versículo 26 tem algo que só Paulo escreve.
que nem Marcos, nem Lucas e nem Mateus, os sinóticos, escrevem. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo, irmãos, introduz uma coisa que os evangelistas não introduzem. O que, pastor? O propósito da ceia. Todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que você beberem o cálice, o que vocês vão fazer? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que Paulo está ensinando para a igreja? Que o sacramento da ceia é um sacramento, irmãos, que alimenta a nossa missão e não a nossa omissão. Você sabe o que Paulo está ensinando à igreja aos coríntios? Não se aglomerem em torno de líderes, sigam o cabeça e proclamem e anunciem a mensagem da cruz. Quando o texto está falando anunciais a sua morte, ele não está dizendo anunciar que Jesus morreu, não. Aqui é uma linguagem metafórica que Paulo está usando para a cruz. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você participa da ceia, você agora tem uma missão. Qual é, pastor? Anunciar a cruz. Pastor, quem são os missionários da IPVO? Todos nós, viu, Rodrigo? Tira da cabeça que os missionários da IPVO são aqueles que o conselho missionário elencou e ajuda. Aqueles são que nós ajudamos de uma forma especial. Mas biblicamente, o missionário da IPVO é você. É você. É você. Sou eu. Somos nós. Nós não podemos transferir responsabilidades. E muitas vezes é isso que a gente faz. E Paulo, irmãos, instruiu aquela igreja, primeiro com respeito à comunhão. Igreja, irmãos, é lugar de gente. E onde tem gente, tem o quê? Tem problemas. Onde tem gente, tem pecado. Então a igreja é lugar de gente, é lugar de problema e é lugar de pecado. Mas a igreja também é lugar da graça de Deus, que perdoa, reconcilia e une de novo. Amém? Isso a gente aprende na ceia. Segundo, a ceia, irmãos, é para você se lembrar da coisa mais importante que existe nesse mundo e na sua vida: Jesus Cristo. Antes de Jesus você era uma pessoa, depois de Jesus você é outra pessoa. Amém? Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez. Louvado seja Deus! Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar de João 13, quando o texto diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oh, irmãos, como eu preciso me lembrar disso. Como o nosso amor é efêmero. Como as nossas afeições são passageiras. Como eu preciso me lembrar de Jesus, irmãos, todos os dias da minha vida. E aonde que a gente lembra? Na ceia. Pastor, o que eu preciso me lembrar? Eu preciso me lembrar que Deus te chamou com um propósito. Esse propósito não é vir assistir um bom sermão e viver como se Deus não existisse. Não. O propósito é esse: quando você se alimenta do pão da vida, quando você se alimenta da verdadeira comida, quando você se alimenta do verdadeiro banquete que o Pai do céu nos dá, Ele te alimenta com um propósito. Para quê? Para você anunciar a cruz.
É por isso que Paulo começa dizendo assim: aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Essa é a função minha, irmãos, é a função sua. Se você recebeu a graça, se você foi alvo desse amor maravilhoso, se você foi alvo de um milagre, seja o proclamador dele. Anuncie essa cruz, porque aí a sua vida vai ter um verdadeiro e único sentido. Amém?